Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de 1 Pedro, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 3, onde Pedro vai nos dizer o seguinte: os caminhos pagãos da vida já tomaram bastante tempo de vocês, e vocês, para seu próprio bem, têm de deixar esses caminhos para trás. Toda essa impureza, toda essa paixão, a bebedeira, as orgias e as farras, além da idolatria corrupta. As pessoas, elas ficam chocadas com o fato de vocês não se juntarem a elas no mesmo comportamento sem autocontrole e impulsivo, e por isso elas amaldiçoam vocês. Contudo, elas terão de prestar contas por isso diante daquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Por isso, o Evangelho foi pregado até mesmo para os mortos, para que eles, ao serem julgados na carne, segundo os homens, vivam segundo Deus no Espírito. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam sóbrios e disciplinados em suas orações. E, acima de tudo, mantenham-se absolutamente firmes em seu amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamar. Cada um de vocês exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros como bons administradores da graça de Deus em muitas formas. Se alguém falar, faça-o como quem transmite os oráculos de Deus, para que Deus seja glorificado em tudo, por intermédio de Jesus, o Messias, a quem deve ser a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém? Aqui então, Pedro vai nos dizer que durante muito tempo na nossa vida, nós gastamos o nosso tempo com coisas que não são de valor. E ele vai dizer que a vida pregressa nossa, a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, foi uma vida que já nos tomou muito tempo, que já roubou de nós muito tempo. E nós vivemos muito tempo na escuridão, perdendo nosso tempo, sem entender que a nossa vida deve ser gasta para que o Senhor Jesus seja glorificado. Então veja, pense em quantas coisas ainda hoje, mesmo depois da nossa conversão, ainda tomam o nosso tempo, ainda roubam o nosso tempo. Veja, se você fizer o cálculo, de que você gasta aí 2 minutos para escovar os dentes, você vai colocar aí que você escova os dentes no mínimo 2 vezes, não é? Na hora de acordar, na hora de dormir. Esses simples 2 minutos por dia, no final de um ano, vai dar para você cerca de 24 horas. Ou seja, de todo um ano você gasta um dia inteiro apenas escovando os dentes. Bom, é lógico que escovar os dentes é algo importante e nós devemos escovar os dentes. Mas o que eu quero mostrar com isso é que muitas vezes nós gastamos pequenas parcelas do nosso tempo sem perceber que essas parcelas do nosso tempo, somadas ao longo de toda a nossa vida, vão ser para nós um grande tempo desperdiçado. Então, nós precisamos tomar cuidado com as pequenas parcelas do nosso tempo, que muitas vezes são gastas em coisas que não glorificam a Deus, que não edificam as nossas vidas e que não abençoam a vida dos nossos irmãos. O que Pedro está nos dizendo é que esse tempo de gastar o nosso tempo com coisas que não edificam já passou. São os não cristãos, são os incrédulos que vivem desta maneira, gastando o seu tempo nestas coisas. Mas nós não podemos fazer isso. Não podemos simplesmente jogar o nosso tempo fora. Por quê? Ele vai dizer que o fim está próximo. Bom, o que ele está querendo dizer aqui é que nós não temos todo o tempo do mundo, como aquela canção, nós não temos todo o tempo do mundo. O nosso tempo é um recurso limitado, os seus dias e os meus dias estão contados.
E como nós não temos todo o tempo do mundo, como o nosso tempo é um recurso limitado, nós precisamos aprender a administrar ele. É isso que Pedro vai nos dizer. Olha, uma vez que vocês entendem que o tempo de vocês é um recurso limitado, vocês precisam administrar o tempo de vocês e os dons que vocês receberam de Deus, como se vocês fossem, entendendo na verdade que vocês são administradores da graça de Deus. Veja, Deus nos deu o nosso tempo, cada dia, cada segundo da sua vida, para que você gaste para a honra e para a glória dele, para que você seja um bom administrador do tempo que ele te deu e de cada um dos dons e dos talentos que ele te deu. Quais são as dicas práticas que Pedro vai nos dar aqui? Bom, ele vai dizer que nós precisamos perseverar nas nossas orações e sermos disciplinados nas nossas orações. Devemos orar sem cessar, devemos gastar pequenas porções de tempo do nosso dia, diário, orando a Deus, pedindo a Deus, falando com Deus. Ele vai dizer que o nosso tempo deve ser gasto também com os nossos dons, porque nós devemos amar os nossos irmãos. É isso que ele vai nos dizer, né? Depois que ele diz que o fim está próximo. Ele vai dizer, acima de tudo, mantenham-se absolutamente firmes em seu amor uns pelos outros. Nós devemos nos manter firmes durante o tempo que Deus nos deu, no nosso amor um pelos outros, amar aqueles que o Senhor colocou do nosso pecado, do nosso lado, mesmo quando eles falham com relação a nós. E ele vai dar aqui 2 exemplos práticos. Olha, se você tem o dom de hospedar as pessoas, hospede as pessoas, receba as pessoas sem reclamar. Se você tem o dom de falar, fale e edifique a vida das pessoas através da sua fala, mas como quem fala os oráculos de Deus, como quem fala os mistérios e em nome de Deus. Nós devemos olhar para cada dom e para cada talento que Deus nos deu e nos perguntar, nós estamos gastando o nosso tempo tentando aprimorar os nossos dons, tentando aprimorar os nossos talentos, aplicando os nossos dons e os nossos talentos na vida daqueles que estão ao nosso lado? Se sim, então o nosso tempo não está sendo jogado fora, ele não está sendo desperdiçado. Não desperdice o seu tempo. Seu tempo é um recurso limitado e, na verdade, não é seu, é de Deus. O meu tempo não é meu, é de Deus. Ele é quem nos dá o tempo e espera que a gente seja responsável com o tempo que ele nos deu. Que Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima.